Bom dia, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Espero que esta mensagem que eu consiga gravar aqui, né, se for da vontade do Senhor, que seja uma boa mensagem, que venha a trazer para todos uma reflexão, pois tem muita gente que não está dando a devida importância, tá achando que o mundo tá tudo bem, tá tudo de boas, mas eu gostaria de dar um recado, e esse recado, meu cara, se você pular esse vídeo, bom, você tem todo o direito de pular assuntos que você não queira, mas você vai se arrepender grandemente se você não ouvir o que eu tenho para te falar. E eu sinto muito. O que está por vir, as coisas que estão a caminho, não podem ser evitadas, não podem ser remediadas. Na verdade, nós podemos orar ao Senhor que Ele possa apressar a vinda dEle e buscar aquele que Ele vê que é merecedor de estar nas bodas do Cordeiro com Jesus Cristo, no grande dia, quando o Senhor retirar a sua igreja aqui da face da terra. Uma coisa que eu gostaria de falar primeiramente é que tem muita coisa acontecendo no mundo diferente. É terremotos, assim, é terremoto atrás de terremoto em vários lugares diferentes. O Brasil está passando por um monte de situação estranha. Teve uma chuva de granizo na Bahia que destruiu vidros de carros, as pessoas não conseguiam sair do próprio carro. Tem uma cidade que eu não me lembro agora o estado, ela está sendo praticamente destruída por uma cratera que está avançando para a região tipo da cidade mesmo. Tem locais que quando cai chuva simplesmente devasta a cidade toda. Chegou até no ano passado, final do ano passado, chegou até a haver um tornado em Brasília no mês de novembro de 2023. Furacão em Brasília. Nunca se viu algo assim. Mas esse, por mais que tenha sido um de categoria 1, é algo que eu nunca ouvi falar que nós aqui no Brasil teríamos um registro desse tipo de coisa. De algo tão complicado que é assustador. Principalmente para nós que nunca vivenciamos uma coisa desse tipo. Já parou para você imaginar ver algo que você nunca imaginou vivenciar? Você primeiro não tem reação. Você não sabe o que fazer. Porque realmente você não tem o conhecimento. Você nunca vivenciou aquilo. Mesmo as pessoas que passam por situações tão complicadas como esses desastres naturais, vejamos que estamos numa onda de calor monstruosa. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: nós estamos agora na segunda onda de calor aqui no Brasil, e tem vários estados que estão passando por uma situação de estado de emergência,
estado de atenção, acredito eu. Não sei se é emergência ou atenção. E isso não é normal. E a tendência é cada vez mais esse tipo de coisa aumentar e aumentar. E onde eu quero chegar com isso é que, com tanta coisa que acontece, com tanta situação que foge do controle em vários lugares, cidades e estados do Brasil, várias ocorrências ao redor do mundo, não só falando no Brasil, mas ao redor do mundo. Tem gente que ainda está vivendo como se nada estivesse acontecendo. E eu gostaria de falar sobre um assunto que é de extrema importância, e eu espero que você esteja sentado na cadeira, porque se você acredita, você sabe do que eu estou falando. Se você não dá crédito, se você não acredita que isso vai acontecer, você vai ser um dos que vai ser infelizmente pego de surpresa no grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é a data que Deus já tem registrado, que já está pronto, para que as pessoas que estão, tanto as que estão esperando Jesus Cristo, tanto as pessoas que não querem saber da vinda de Jesus, todas essas pessoas terão uma coisa em comum. Esse dia vai acontecer para todos, mas tem um detalhe importante que a gente precisa mencionar, que enquanto para uns vai ser um dia de vitória, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer para retirar as pessoas da igreja, nesse mesmo momento se dará início ao grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia não vai ser só um dia. Quando a gente fala dia, é porque vai ser o começo de um período muito, muito tenso, que é o chamado o período de tribulação e grande tribulação. Na Bíblia, veja bem, não foi um profeta, não foi um apóstolo, não foi uma pessoa que estava passando ali e falou essa frase. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz: e haverá uma tribulação tão grande na face da terra que nunca houve e nem haverá outra igual. Tem muita gente que não crê na palavra de Deus, que quando você fala a palavra, a Bíblia, assim, quando você usa os versículos, as pessoas não dão crédito, porque ela não acredita na Bíblia, ela não acredita no que está sendo pregado. Então, a palavra em si, ela não vai pesar na cabeça dessa pessoa. Ah, tá falando um versículo, nossa, ó, tá querendo amedrontar. Ah, nossa, mas que Deus é esse que vai causar tanta coisa assim, que vai fazer tanta destruição assim? Nossa, Deus é amor. Estamos na época da graça. Bom, eu vou falar sobre isso logo mais, porque essa é a primeira parte, é mais uma introdução para vocês entenderem o que acontece nessa situação. O próprio Senhor Jesus, ele alertou sobre uma tribulação, sobre um período de terror absoluto na terra, de grande tormento, de grande juízo que virá. E veja bem, quando ele fala que nunca houve e nem haverá outra igual, significa que o negócio vai ser tão pauleira, tão hardcore, que, não vai ter outra coisa igual depois disso. Porque essa época será a época em que o Senhor Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai remover a igreja da terra. Eles irão salvar o povo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que declara, como eu vou declarar agora, eu declaro que o Senhor Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. E por que eu falo isso? Eu estou sempre declarando, primeiro, porque o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador de fato. Segundo, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é Senhor. Deus abençoe. Então, aonde que eu quero chegar com isso? É que, primeiramente, quando você fala essa passagem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Rei
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que é importante você dizer é o seguinte, é que haverá um momento em que toda pessoa na face da terra vai se dobrar e confessar que Jesus é Deus e ponto. Então, eu aconselho de coração, com amor a todos vocês, aceitem a Jesus Cristo e confessem Ele como seu Salvador, se batizem nas águas, reconheça que só Jesus salva. E você, infelizmente, se não mudar o seu mindset sobre isso, se você não reconhecer a Jesus antes que você, enquanto você tem tempo para fazer isso de livre e espontânea vontade, chegará um momento que você vai ser obrigado, mas nesse momento que você será obrigado, você não vai estar salvo. Você vai reconhecer que Deus é Deus, mas você vai direto para o juízo, porque Deus já está dando esse exato momento. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo ou que você está pulando agora, independente da tua religião, meu cara, eu tenho que falar isso, tá na palavra de Deus. Agora, se você acredita ou não, é diferente, porque a oportunidade está aí. A chance de você receber a palavra do Senhor está aí, na tua frente aí, você assistindo. Porque o que tá para vir é muito pauleira, cara. E eu não tô falando isso para te assustar, eu tô falando isso para você não precisar passar pelo susto que vai ser, pelo terror que vai ser. Tem gente pregando nas ruas, sendo até esbofeteada por quem não acredita no Evangelho. Tem pessoas indo em locais que eu não tenho coragem de ir, como Cracolândia, para tirar as pessoas dessa vida. Tem pessoas que eram ex-bruxos, ex-satanistas, ex-umbandistas, espíritas, homossexuais e uma pancada de coisa, que estavam em caminhos que Deus abomina e se converteram e estão dando um testemunho, mudaram sua vida. O que você está vivendo agora, se está fora do que Deus aceita como correto, e para isso você precisa verificar que a Bíblia tem tudo que você precisa saber de como você viver, o que você precisa ter em mente é: Deus tem suas regras. Deus criou o mundo, sim. Deus criou o mundo, sim. Deus tem suas regras, sim. E Ele vai cobrar que as regras dele sejam seguidas. Agora, se você quiser viver do seu jeito, eu não posso dizer que você não deva fazê-lo. Na verdade, eu posso dizer que você não deve fazê-lo, porque na palavra de Deus diz que não pode. Tem muita coisa que você não pode fazer. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, que eu sou santo, que eu não tenho pecado nenhum. Eu sou um miserável pecador. Todos nós somos. Porque nós não merecemos a graça que o Senhor Jesus nos dá. Mas pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor de Deus Pai, nós temos a oportunidade de ouro de sermos salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Uma das frases mais famosas da Bíblia significa o seguinte. Fala o seguinte, na verdade, perdão. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para se sacrificar pelos nossos pecados. Eu peço perdão se estiver errada a frase, assim, a palavra. Qualquer coisa eu coloco o versículo para você confirmar, ou até escrevo o versículo aí na tela. Mas eu quero deixar para vocês bem claro o seguinte. Quando se fala de que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque Ele trouxe para nós Jesus Cristo. E Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus, assim, tipo, filho mesmo. Nós quando reconhecemos a Jesus Cristo, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É diferente. Então, onde nós estamos agora, nesse exato momento, é o seguinte. Nós estamos numa situação onde, há muitos anos atrás, Jesus Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele vive. Deus permitiu que o Filho dele fosse sacrificado e passasse por tantas afrontas e ofensas e sofrimento por amor a nós, para que nós fôssemos salvos. Deus colocou regras, até mesmo antes de Jesus vir, e o povo não se acertava, o povo não buscava se acertar. E o que eu quero dizer com tudo isso, para que você entenda, meu caro, é o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para se sacrificar por nós. Ele fez algo que é simplesmente, talvez até inimaginável para qualquer pai de família fazer,
até mesmo por pessoas do próprio sangue. O que dirá pessoas que ele não conhece, pessoas que nunca ele viu na vida, e até pessoas que talvez ele nunca diria nem um bom dia. Porque nós, seres humanos, nós vemos a maldade do mundo, nós vemos a maldade das pessoas, e nós sabemos que Deus está trazendo um juízo muito grande para a terra, que é a tribulação e a grande tribulação. Porque ele já deixou que Jesus Cristo fosse sacrificado para que os nossos pecados fossem apagados. Nós continuamos pecando, mas nós, sabendo que Jesus se sacrificou por nós, nós temos que sempre estar pedindo perdão, reconhecer as nossas falhas e estar buscando cada vez errar menos. É difícil, na verdade é impossível se for analisar, porque nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus é misericordioso para esquecer os nossos pecados se a gente se arrepende, se a gente se esforça para não fazê-lo. Mas, voltando à questão do grande e terrível dia do Senhor, vamos colocar a seguinte pauta agora, nesse final do vídeo, que esse trajeto que eu vou fazer, eu vou falar especificamente sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que ele pudesse ser sacrificado e o pecado do mundo fosse pago pelo sangue inocente dele, porque ele não tem pecado, ele não pode pecar, ele é impossível de pecar, porque ele é o Deus vivo, e um sangue sagrado desse foi derramado. Agora que o bicho pega. No momento, meus caros, que nós temos esse sacrifício já foi feito, não tem como fazer de novo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele vive. Então, ele já fez esse sacrifício, ele já passou pelo que ele não precisava, não merecia passar. Ele já passou. Com isso, Deus Pai sabe que as pessoas continuam a transgredir suas regras, as pessoas continuam acreditando no que elas não devem acreditar, porque o que eu estou fazendo é o seguinte, estou falando a palavra de quem criou tudo. Você pode não acreditar, mas vai chegar o dia que você vai falar: o Cleito tem razão, a Bíblia tem razão, eu estou me lascando porque eu fiquei aqui e estou passando por um monte de tribulação, porque eu não dei ouvido, porque eu fiquei fazendo o que Deus abomina. Ao invés de eu ver a Bíblia, ao invés de eu largar de preguiça, pegar a Bíblia e ler o que está escrito ali, de entender e não ficar só sentado numa igreja falando, ouvindo o que o padre fala, sem entender o que está acontecendo. Ou até mesmo você que é evangélico, que vai e não lê Bíblia, não medita na palavra, ou procura ministério que é só aquilo que você acha que é bom. Ah, não, essa palavra é muito pesada, essas coisas é muito pesada. Ah, falar de Apocalipse, falar dessas coisas é muito pesado. Ou pessoas que eu já ouvi falar, dizendo: ah, eu já viajei muito, antes eu era evangélico, eu era bem apocalíptico também, quando eu era da igreja. Mas aí depois que você viaja, você abre a mente, você aprende certas coisas. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus diz que tem coisas que Deus abomina e ele não aceita de jeito nenhum. Na palavra de Deus, o que Deus não aceita, você vai ver. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E eu estou dizendo tudo isso porque quando Deus se retirar a igreja no dia do arrebatamento, quando Deus tirar a igreja dele para ficar com o Senhor Jesus por 7 anos nas festas, que é as bodas do Cordeiro, que é a festa que Jesus Cristo tem para toda a igreja que é fiel e salva, que aceitou o que Jesus trouxe para nós, o sacrifício de Jesus, e também a palavra de Deus, que aceita que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas que serão removidas aqui do planeta Terra, que estarão com Jesus nesse grande e maravilhoso dia, estarão em segurança. Só que Deus Pai vai olhar para a terra nesse dia. Deus Pai, ele sempre está olhando, mas eu quero que você entenda o seguinte: ele vai olhar para a terra dizendo o seguinte: agora eu é que vou tomar conta disso. Já dei tempo de sobra para o povo se acertar, já dei tempo de sobra para fazer o que é certo, já dei tempo de sobra para seguir minha palavra. Está escrita a minha palavra na Bíblia em todos os idiomas. Isso Deus, acredito que seria Deus falando, tá, pessoal? Me perdoe a minha incisão. Mas a palavra do Senhor está lá. A palavra de Deus está lá.
E você não tem direito de dizer que não sabia. Você não tem direito. Você não pode ser safado a ponto de dizer que não sabia. Tem Bíblia aí online, tem aplicativo na internet, tem pastor falando pela internet 24 horas aí, tem Bíblia em todo idioma. Se você não aceita que Jesus é Deus, se você não aceita que a palavra dele é verdadeira, o problema é teu e Deus vai cobrar. E vai cobrar bonito, porque você está fazendo por merecer. Eu na igreja, meu caro, eu na igreja, eu tento fazer o possível para agradar a Deus e eu faço, se com perdão na palavra, eu faço muita porcaria, eu erro muito. Mas eu tenho que estar sempre pedindo perdão a Deus. Muitas vezes eu também faço esses vídeos para alertar vocês, porque eu sou um pecador também, porque eu faço muita porcaria. Não que é certo, mas eu estou sempre tentando me acertar, porque nós cometemos erros, às vezes, até mesmo pensando. Eu estava aqui, vindo para cá, um cara me ultrapassou de uma forma perigosa. Mentalmente, eu xinguei ele. Mas eu tenho que pedir perdão, porque eu não posso fazer isso. Mas na hora você fica, frustrado, com raiva ali. Mas tudo isso é errado, nós temos que ter cuidado, nós temos que fazer como Jesus diz: sejais santo, porque eu sou santo. E nós não vamos entrar na casa do Senhor, no reino de Deus, de qualquer jeito. E como eu falei, na tribulação e na grande tribulação, o que está para acontecer é o seguinte: o próprio Deus Pai, ele vai trazer o juízo dele, e Jesus também vai trazer o juízo dele. A Bíblia fala que os poderosos vão criar abrigos subterrâneos, os bunkers, que é dito na Bíblia, que essa palavra não existia antes. Então, na palavra de Deus diz que a visão de João, que Jesus estava dando para ele as visões, né, para ele saber o que ia acontecer nos últimos dias, tem uma parte que João diz que seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja criança, seja velho, seja quem for, essas pessoas elas vão se esconder nas montanhas, os bunkers, os abrigos, e elas vão falar que essas pedras caiam sobre nós para nos esconder da ira de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Para você ver que aquele que disse: sejais manso porque eu sou manso, vai despejar a ira dele também. E o povo vai estar protegido nas cavernas, vai falar assim: que essas pedras caem sobre nós, ou seja, esses abrigos que matam a gente, meu, que esses abrigos matem a gente, porque a coisa vai ser tão feia que eles, no abrigo antinuclear, vão falar: meu, tomara que esse negócio me mate aqui, porque não tem quem possa suportar essa ira que está caindo. E esse é o grande e terrível dia do Senhor, não esse dia apenas, eu digo 7 anos de tribulação e grande tribulação. A igreja vai ser removida da face da terra. Milhares e milhares de cristãos fiéis que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador vão estar em outro lugar, sendo salvos, protegidos, remidos, lavados em suas vestes brancas. Em outras palavras, você consegue imaginar? Vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que, por exemplo, de repente, do nada, 10 pessoas numa rodovia simplesmente desmaiem, percam todos os sentidos. Seus carros vão sair batendo em tudo, vai acontecer um baita acidente, certo? Numa rodovia movimentada, horário de pico. 10 pessoas, só 10 pessoas. Você consegue imaginar milhares de pessoas simplesmente sumindo da face da terra no mesmo instante? Então vão ser carros desgovernados, aviões caindo, vão ser fogões acesos que vão acabar causando incêndios, vão ser serviços primordiais, como por exemplo pessoas de repente que estão fazendo uma cirurgia e de repente podem ficar no leito de hospital no meio da cirurgia, porque de repente o médico que está operando é cristão e salvo e remido no sangue de Senhor Jesus. Isso só no momento do arrebatamento, do momento que Deus tirar aqueles que são o seu povo da terra. O que vem depois é o próprio Deus dizendo: eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou fazer acontecer, porque eu dei tempo para vocês se acertarem. Eu dei tempo para vocês se acertarem. Isso é Deus falando, tá, pessoal? Eu sinto de falar assim, mas isso seria Deus falando, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam. Porque vai ser desse jeito, cara. Vai ser desse jeito. Você acha que vai ser só você vivendo de boas, indo pra igreja quando quiser, tomando ceia de qualquer jeito? Você acha que você falando mal de todo mundo, você fazendo palhaçada com sua esposa, com seu marido,
você fazendo maldade, fofocas e tantas outras coisas, você não reconhecendo Deus como Deus mesmo, você seguindo tua religião, tua cabeça, ou simplesmente até mesmo alguns absurdos como ser ateu, ser satanista, querer afrontar tudo que é Deus porque sim, porque é divertido, porque é legal. Essas agendas feministas e diversas aí, que sempre que podem, nas suas paradas de orgulho, vão ofender a Deus. Sempre eles têm que ofender a Bíblia de alguma forma, sempre tem que fazer alguma coisa contra a Bíblia, mas Deus não se deixa escarnecer, Ele vai tratar com você. Te prepara, te acerta não para você ver o que vai dar. Tu vai ver, e não é o Cleito que está falando. Você vai ver, você vai se ver com Deus, porque você está zombando daquele que não se pode escarnecer. Você está tentando furar com uma faca de cozinha um vidro blindado de um veículo militar. É basicamente isso que você está tentando fazer quando você tenta zombar de Deus. Você não vai conseguir. E quando você achar que for conseguir, você vai estar tão machucado. Você vai estar tão machucado que você vai chegar e vai falar: meu, o que eu estou fazendo? Mas aí vai ser tarde demais. Porque Deus não se deixa escarnecer. E você tem a tua chance de fazer o que é certo. Você tem a tua chance de fazer o que é certo. Mas aí vai depender de você. Porque o tempo está aí. Jesus está a qualquer momento voltando. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, pode ser que o Senhor Jesus volte agora. Essa moto simplesmente caia no chão, eu esteja lá no paraíso com o Senhor. E muitos não vão nem saber sobre essa mensagem. Porque na verdade essa mensagem já existe há tempos. A Bíblia existe há tempos. Essas falas que eu estou dizendo não é novidade. Mas talvez para você seja novidade porque você talvez não conheça a Bíblia. Talvez você ache que a tua religião, ela é a correta. Eu não tiro a tua razão se você estiver no engano como eu estive antes. Porque eu já participei de N situações assim. Eu já fui em centro espírita, já visitei centro de Umbanda. Eu lia muitas matérias, até mesmo de ocultismo e outras coisas. O único livro que eu preciso é a Bíblia Sagrada, para a honra e a glória do Senhor. Já cheguei até a acreditar na existência de vida fora da Terra. Mas essas coisas são só para nos trazer a um plano de existência que é um engano. Essas coisas todas é para nos afastar de Deus. Todas essas coisas que acontecem é para nos afastar de Deus. Então, para finalizar esse vídeo, que ficou longo, ficou muito direto ao ponto, mas é necessário. É necessário, porque isso não é uma brincadeira. Eu não estou aqui gastando minha gasolina só porque eu gosto de andar de moto, só porque eu preciso rodar com a moto, porque ela está realmente parada um tempinho. Mas eu precisava falar, eu precisava gravar esse vídeo, porque Deus vai tratar com a humanidade. Deus vai tratar com a humanidade. Deus vai chegar e vai botar o juízo dele para você e para todos os que estão fora do que ele estipula. Eu procuro todo dia não estar no meio daqueles que vão, infelizmente, passar pela situação de tribulação. Ou seja, eu tenho que todos os dias me acertar com o Senhor Jesus para que eu seja visto como merecedor de estar com Ele, porque merecer mesmo eu não mereço. Nenhum de nós merece. Mas pela graça e misericórdia dele, por Ele amar a humanidade, Ele dá essa oportunidade. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o santo nome dele enquanto dá tempo. Aproveite enquanto dá tempo. Porque haverá um tempo que não vai ter mais tempo. Entenda isso. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Tem muito sinal aí que é Deus mostrando: ó, eu tô chegando. E essa é a amostra grátis só para vocês terem uma ideia. Tem gente, meus caros, que não aguenta, e é claro, com razão, uma chuva forte, que as casas acabam sendo derrubadas, móveis perdidos, entre outras coisas. O calor que está fazendo ultimamente está muito forte. E isso não é nada perto do que é dito lá na palavra de Deus. Quando Deus tratar da tribulação e grande tribulação, quando Deus tratar com o povo dele. Quer dizer, com a humanidade que não tem mais a chance de se salvar. Quer dizer, ainda tem a chance de se salvar, mas vai ser pelo próprio sangue, vai ser com dor e sofrimento.
vai ser com dor e sofrimento. Deus ainda pode salvar algumas almas que conseguirem suportar, que conseguirem passar pelo que está por vir. Mas a chance de você poder se salvar sem dor é agora. Então te prepara agora, te acerta agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus a cada um de vocês. Eu espero que vocês entendam essa mensagem que eu acabei de falar. Entendam o que eu estou dizendo. Não estou indo contra o que você está falando, o que você está fazendo na tua vida. Eu só estou dizendo que a palavra do Senhor, ela tem a única coisa que pode te trazer a verdadeira salvação, que é Jesus Cristo, seguir o ensinamento de Jesus. Leia a Bíblia, procure conhecer o que você precisa fazer, procura conhecer o que o pecado pode trazer na tua vida. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Viva a vida que Deus quer que você viva e não a que o mundo está trazendo para você. E eu digo isso para você agora, meu caro, de verdade. Você pode até sair do meu canal, você pode até se revoltar comigo, você pode até não aceitar o que eu estou falando, mas eu sinto muito, meu caro. Vai chegar um tempo em que você vai desejar ouvir isso. E essas pessoas como eu não estarão mais aqui para falar. Eu sinto muito. A chance é agora. Porque amanhã pode não dar mais. Amanhã pode não dar mais tempo.